Olá, seja bem-vinda. Hoje iremos seguir aqui no nosso devocional, segundo Crônicas, capítulos 32 ao 34. Então já pega aí sua Bíblia, tá chegando aqui no gravado, compartilha essa mensagem com mais pessoas. Vou convidar aqui a Mari, enquanto você localiza. Segundo Crônicas, capítulo 32 ao 34. Então, só recordando, né, o nosso estudo de ontem. Bom dia, Mari. Bom dia, Laís. Excelente semana a todas nós. Amém. A graça e a paz. Que seja uma semana abençoada para nós. Em nome de Jesus. Pra- Que seja. Consagrar esse momento. Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela dádiva de vida, de saúde. Te agradecemos, Senhor, por cada vida aqui presente, dedicada ao estudo, dedicada a assim estar em Tua presença e cada vez te conhecer mais. Nós cremos, sim, Pai, em Ti, mas aumenta a nossa fé. Que Aleluia. essa porção, Senhor, ela seja plantada, que nós possamos, Senhor, regar cada dia, que o Senhor frutifique ela, Senhor, e que possamos compartilhar tudo que recebemos, tudo que vem de Ti, Pai, porque é bom. Por tudo nós te agradecemos, consagramos tudo que somos, o que fazemos e o que temos, tudo para a Tua honra e glória. Que assim seja sempre, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Então, eu estou reprisando, né? Hoje a gente vai continuar aqui nos capítulos 32 a 34. No capítulo anterior, né, a gente estudando aqui a respeito do rei Ezequias, né, que foi segundo o coração de Deus, que foi um homem ali que cumpriu igualmente Davi, né, celebrou a Páscoa, resgatou nessa celebração da qual o rei anterior, Acais, havia retirado ali do meio do povo. Então ele veio com essa restauração, né? E a gente aprende muito esse princípio quando Deus é colocado no centro, no nosso coração, essa felicidade ela se torna eterna, né? Ela é preenchida. Mas se o coração estiver em coisas, em ídolos, não tem como preencher. Então, esse espaço, né? Quando a gente coloca, preenche, coloca Deus em nosso coração, essa felicidade ela é eterna, né? É aquela paz que excede entendimento, é aquela paz em meio à guerra. É uma felicidade da qual se torna mesmo assim inexplicável, né? Não tem como descrever, apenas sentir mesmo. É, Essa é a diferença, né? Quando a gente se coloca na presença do Senhor. Ele direciona, isso é muito, muito lindo. Então, segue aqui no capítulo 32, onde Senaqueribe invade a Judá, nesse reinado do rei Ezequias. Quer começar aí, Mari? Capítulo 32. vamos. Então diz assim, como você já falou, que Ezequias foi um homem segundo o coração de Deus, né? E ele foi, durante o reinado dele, assim como também é na nossa vida, tem tribulações, tem guerras, a gente enfrenta. E assim, ele foi atacado pelo rei da Síria, né? Só que como ele era um homem segundo o coração de Deus, ele teve tempo de se preparar, ou já estava preparado. Então, assim, durante as tribulações, as pessoas que andam com Deus, elas enfrentam com mais facilidade. Essa é a diferença. Porque uma vida com Deus, ela tem tribulação, e uma vida sem Deus, ela também tem tribulação. Só que a diferença é que aqueles que estão com Deus, eles têm uma ajuda. Eles têm um ajudador, eles têm um protetor, eles têm um intercessor. Então, as lutas, Deus não nos livra da cova dos leões, Ele nos livra na cova dos leões. O nome do Senhor é glorificado sempre, independente da situação. Às vezes a gente acha que houve derrota, mas a gente não consegue enxergar com os olhos de Deus. Às vezes o que parece ser mal para nós, para o Senhor, é livramento. Então, Senaqueribe, ele atacou, né, Ezequias, só que aqui deixa bem claro que Ezequias ele teve tempo de se preparar. E essa preparação fez toda a diferença, né? Ele fez toda a diferença. Então, a fé de Ezequias em Deus foi testada quando Senaqueribe, o rei da Síria, invadiu Judá. Antes de atacar Jerusalém, Senaqueribe planejou destruir todas as cidades. Então, é assim que o maligno age hoje. Ele fica planejando. E quem é o ataque? Quem é o alvo do maligno? São os homens, os filhos de Deus. São os filhos de Deus. Sim.
Nós precisamos estar orando e vigiando a todo tempo, porque nós não estamos livres dos ataques do maligno. Nós não estamos. E isso é bem atual, né, Mari? Olha, assim, o que a gente observa aqui, que Senaqueribe, ele foi ali nos muros, né, o rei da Síria, da qual ele já havia ali, né, aprisionou por um tempo o reino do norte. Então, ele veio agora ao reino do sul, né? E aí é o que ele diz a seus habitantes: fazei uma aliança comigo e vinde a mim. Então, ele vem com aquela oferta ao povo. E muitos seguem, né? Alguns seguem ele. E ao ver Ezequias, que Senaqueribe e seus exércitos vieram com um plano, né, contra Jerusalém. Mas olha como é que é o plano dele. Primeiro, ele induz os mais fracos, né, os habitantes, antes de ir direto ao rei. Então, assim, o ataque do inimigo é, se você é um pai posicionado, uma mãe, uma líder posicionada, ele primeiro busca ali ver por onde que começa o ataque, né? Os filhos, né? Sempre é pelos mais fracos. E é interessante esse posicionamento do qual você falou, porque assim, Deus nos dá uma armadura, né? Para a gente realmente não fugir das nossas batalhas, enfrentá-las, né? Porque muitas pessoas optam por fugir, por ignorar. E também nos dá um manto real, né? Claro, para que a gente tenha esse posicionamento. Então, nós somos herdeiras, sim, mas também a gente tem que lutar as nossas batalhas, a gente tem que carregar, sim, nossa cruz, porque Ele é o nosso ajudador. Ele, a todo momento, Ele nos ajuda. E aqui, então, fala que Ele tomou o conselho, né, com o Senhor. E agora, o que eu vou fazer? Então, atualmente, nós vivemos influências, né? Vivemos ataque do inimigo. Ele vai persuadir estar dentro das nossas casas, nas redes sociais, na TV, influenciando. Né? Então, a gente tem que estar vigilante, constante. Totalmente. Porque não é diferente. O Antigo Testamento, a Bíblia toda é a palavra de Deus, né? Então, assim, está aqui, ele tem um propósito. Então, eu sempre trago hoje para a minha vida. Então, não é diferente. Tem pessoas que dizem, poxa, depois que eu comecei a andar com Deus, piorou. Não é que piorou, é porque os ataques aumentaram. Os ataques do maligno aumentaram. Mas você não está só. O lado bom, você não está só. E o lado melhor ainda, o maligno, ele já foi derrotado. Então, a gente só precisa se posicionar. A gente tem que se posicionar, porque a Bíblia diz assim como Cristo é, nós também somos nesse mundo. Então, a vitória já nos foi dada. Por isso que o mundo espiritual é tudo pela fé. Se você olhar as circunstâncias, não, mas eu estou caindo. Pedro, quando ele não olhou para a água, ele andou sobre a água. Mas quando ele olhou para a água, que ele diz, meu Deus, aí ele afundou. Então, assim, eu não é isso. Por isso que a gente tem que cada vez mais olhar para Cristo, porque se você olhar para Cristo, você vai conseguir desfrutar do que Cristo tem para você. Agora, se você olhar para você, o que você faz, para a sua força, para a sua inteligência, para as circunstâncias é o pior. É o pior. Verdade. Você não vai vencer, você não vai desfrutar da vitória. Você vai... É que na palavra, estando com Deus, já somos mais que vencedores, né? Mais que vencedores, porque Ele venceu por nós. E essa passagem, ó, foi exatamente aquilo que rei Ezequias toma para si. Ele diz, e o povo, né, em seu desespero, alguns ali, né, resiste, porque ele fez uma restauração, o povo se converteu de fato, mas a questão de uma influência, né, o povo precisa de um líder ali religioso, algo posicionado, estar sempre... E qual é esse líder? É o Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus, da qual vai fortalecer a cada dia a fé. Nós temos fé, mas a cada dia que a gente toma essa porção, a nossa fé é restabelecida, ela é restaurada diariamente, ela é edificada e mais fortificada. Por isso, não é pelo que vemos, mas pelo que cremos, né? O apóstolo Paulo, ele reafirma isso infinitas vezes. E aqui o rei Ezequias, ele se posiciona como esse líder, né? Ele diz, esforçai-vos e resisti. Não, no versículo 7. Esforçai e resisti, não temais, nem vos desanimais pela presença do rei da Assíria, pela presença desse inimigo, nem pela presença dos exércitos que chegaram com ele. São mais os que estão conosco do que os que estão com ele. Então, o inimigo, essa influência, né, da qual a gente fala negativa, ela é muito real em tudo, né? É espiritual. Ela é muito real. E vem o inimigo e tem também ali o seu exército, né? Mas são os que estão conosco.
Quem está na presença de Deus, ele envia a solução. Ele é a própria solução. Então, não temas. Ele diz, esforça e resiste. No sentido, né, da palavra, o que é resistir? Resistir é se defenda e ataque. Resistir é defesa e ataque. Deus nos dá uma armadura pra gente. Então, não adianta só, que eu tô na presença de Deus. Esforça-te. Busque conhecimento. Se fortaleça a sua fé. Porque como que a gente se defende, né, Mari? Orando, jejuando. Como que a gente ataca? Profetizando, repreendendo. Essas são as nossas batalhas. Quando a gente fala batalha, não é estar ali esforçando. Exige um sacrifício, exige, como ele disse, esforça-te. É tudo espiritual. Existe uma batalha muito grande. Ela é traçada espiritual, é invisível, no mundo invisível. Agora, ela afeta a nossa vida, o nosso casamento, o nosso emprego, os nossos filhos. Então, a minha versão da Bíblia, no 7, diz assim: seja forte e corajoso, não tenha medo, não se assuste por causa do rei da Síria. O rei da Síria aqui é o inimigo. Nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Então, isso aqui já nos mostrou o que o Senhor... Palavra de fé. Não tem mais nada que a gente possa acrescentar, porque seja forte e corajoso. Então, é normal a gente ter medo, principalmente aqueles que estão longe do Senhor, ou aqueles que estão buscando o Senhor, talvez de uma forma que não seja a verdadeira, né? Porque o maligno, ele vem para nos enganar. Ele acha que tem pessoas que buscam de uma forma, mas não sente a presença de Deus. Eu escuto muito isso. Deus não fala comigo, Deus está longe, não. Deus está perto, Deus fala. Talvez você não esteja ouvindo. O problema não está em Deus, o problema está em nós. Então, é a entrega, né, Mari? É a intimidade para realmente... Por isso que fala meditar na palavra dia e noite. O meditar, ele significa esvazia-te das tuas preocupações. Entra no teu quarto. É no íntimo que a gente encontra Deus. É na nossa intimidade. É na intimidade com Deus, é você e Ele. E é exatamente isso, é essa confusão do mundo, as distrações. Hoje o inimigo usa muito essa estratégia, porque para você concentrar, ter um tempo de paz, para meditar, imagina que para fazer uma yoga, um pilates, você tem que inspirar, respirar, você tem que entrar naquele estado. Da mesma forma é meditar na palavra, é uma meditação. Se esvazia das suas preocupações, se esvazia da sua ansiedade, se esvazia da carne para entrar em espírito. Isso exige um tempo, exige uma força de vontade. Você tem que ter aquele seu íntimo de entrar no seu quarto, fechar a porta. Só você e Deus. E aí você vai ouvir o Espírito Santo, que é suave, é doce, é consolador, educado, né? Ele só nos molda conforme a gente diga: eis-me aqui, Senhor, faz a transformação, que o teu fogo divino queime, né, as paixões, queime o que não convém e fique só o que te agrada, porque somente Ele sonda os nossos corações, né? Deus nos conhece até mais do que nós mesmas, porque Ele que nos fez, né? Nós somos um projeto dele. Então, o Criador é sempre maior do que toda a criação. Então, a nossa fé tem que estar realmente nele. E por isso que a total confiança são mais os que estão conosco do que estão com Ele. Deus é maior do que todas as coisas, porque o próprio inimigo é a criação de Deus. Então, todo o Criador, né, toda a criação, ela sempre vai ser menor do que o próprio Deus. Ele é dono de tudo, dono de todas as coisas. É o nosso único e eterno suficiente. Então, quando a nossa fé, quando a nossa... Sabe, quando Ele está no centro do nosso coração, a que vai temer, né? Por isso que fala que quando a gente acessa esse amor, essa confiança, Ele lança fora todo o medo. O amor lança fora todo o medo. Por isso que o segredo é você se sentir amado. Quando você se sente amado, você começa a desfrutar de tudo que o Senhor tem. Você começa a ser forte, corajoso. Você começa a resistir o diabo, a vencer o pecado. Porque assim, o Senhor, Ele já fez, quando Ele morreu naquela cruz, Ele disse: Telestai, está feito. Está feito. Consumado. Tudo, tudo, tudo. Então, assim, a gente só precisa olhar para Ele e acessar e desfrutar do que Ele conquistou para nós. O nosso maior desafio Porque por nós mesmas, né, Mari? Por nós mesmas não temos essa capacidade de conquistar. Nós não temos capacidade de gerar o nosso filho. Se não for por permissão de Deus, a gente não tem. O homem, ele conserta, né? Repara um coraçãozinho ali, ajuda a ciência, que também é de Deus. Mas
o dom de gerar vida, o milagre de criação. Tudo Deus já, é amor, né? tudo já foi feito, a vitória já nos foi concedida, o inimigo já está derrotado. Então, assim, a nossa maior luta hoje é para descansar. E Descansar e ele, tal o que o Senhor já conquistou para nós naquela cruz. Assim, o e o nosso inimigo, comportamento, a nossa obediência, ela já foi tudo colocada dentro de nós. Agora, o que é que empata de você viver isso? É você olhar para você. Você tem que olhar para Jesus. Olha para Jesus, porque nós somos carne, mas nós também somos espírito. Quando eu olho para mim, eu vejo a minha carne. Então, a minha carne, ela inclina o pecado. Quando eu olho para Jesus, eu acesso o meu espírito. O meu espírito, ele acessa Cristo. Cristo é perfeito. Cristo é obediente. Cristo é é amor. amor, O segredo é você... é a verdade. Você falou aí no começo, a gente tem que se esvaziar de nós, porque nós somos o problema. Depois que Adão comeu Verdade. a maçã, a gente nasceu carne, pecador. Independente de pecar ou não, a gente é pecador. Tem, A dualidade, não tem como adultero, separar, eu né? não adultero, mas só em você falar eu não adultero já mostra justiça própria em você. Ah, eu não roubo, já mostra justiça própria. Você está se achando. Então, se achar é um problema grande. A O gente orgulho, o ego, né? O orgulho, a gente tem que se esvaziar de nós e se encher de Jesus. Então, quando a gente se enche de Jesus, a gente fica forte, corajoso, a gente tira os olhos da derrota e coloca os olhos na vitória, a gente acessa aquilo que o Senhor conquistou para a gente na cruz. Então, o meu maior esforço hoje é descansar. E Descansar, porque eu sei que no descanso, ele nos capacita, né, Mari? E essa fé, essa confiança, ela vem por conhecer a Deus, por estar vendo aqui os exemplos de como esse rei se posiciona. Então, diante de um inimigo, que sejamos assim como o rei Ezequias, que se posiciona e diga, ei, calma, maior é quem está conosco, nós já somos mais que vencedores. Então, quando a gente tem essa confiança em Deus, ele certamente nos ajuda, né? Então, aqui, Ezequias vai lá e o povo fica, né, super confiante. Então, ele diz no versículo 8, com ele está um exército de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, que nos ajudará e pelejará essa batalha. E o povo foi confortado pelas palavras de Ezequias, rei da casa de Judá. Então, que esse esteja o nosso posicionamento diante de qualquer afronta do inimigo. E o rei Ezequias, o rei Senaqueribe, ele ainda insiste, né? Ele ainda insiste com o povo. E assim vai ser o inimigo, ele não vai desistir. Você está bem posicionada na sua casa, você está firme em oração, está firme, mas ele dá investidas. Ele investe de um jeito, não conseguiu, ele vem, investe de outra forma. E aí o rei Senaqueribe, olha lá no versículo 15, ele com outra investida diante do povo. E buscando ali atacar agora direto o rei Ezequias. Versículo 15. Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos faça por vossa confiança nele. Ó, dizendo para ele não confiar em Deus. Nem acreditai nele, pois vosso Deus não pôde livrar da minha mão. Nenhuma das nações, nem dos reinos foram capazes de livrar suas cidades das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. E tampouco vosso Deus pode vos livrar de minhas mãos. Olha aqui, o inimigo vem e coloca a dúvida ali. Coloca ele para ele temer ali na confiança, né? Então, que nós, diante da afronta, que nós não caímos nessa aqui do inimigo de dizer, ó, Deus não está contigo, ele não vai te livrar dessa peleja aqui. é. Por isso que não olhe para as circunstâncias, porque as circunstâncias o inimigo coloca para justamente colocar dúvida. Por exemplo, o inimigo coloca um sintoma de uma doença e Deus lhe deu a cura. Deus lhe deu a cura, você sente no coração, mas você ainda sente dor. Mas aí você não olha da dor, você olha na cura. Deus me deu a cura, Deus me deu a cura. Então ignora. O inimigo, ele já foi vencido. Jesus, ele deixou bem claro. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo, ele sempre vai estar investindo em nós, sempre. Mas resista. A melhor forma de você resistir ao diabo é ignore. Agora, se você quiser humilhar o diabo, é você pegar a palavra. Palavra. Se defender, né? O resistir é isso. Lembrando que o resistir é isso. Se defender e atacar. Ignorar certas circunstâncias, mas orar. E quando ele diz defenda-se, é oração, é jejum, é a palavra de Deus. Mas quando ele diz ataque, ele lhe deu, né? Ele nos deu uma espada, escudo. É exatamente isso. A gente tem que estar ali protegida, mas temos sim que não temer, né? Enfrentar. Assim, E olha que Ezequias. eles são alimentos para a nossa alma. A oração e a palavra, eles vão fortalecer. Nós vamos desfrutar, receber
alimento diário. Então, uma criança bem alimentada é uma criança forte. Nós vamos ser fortalecidas. Assim, muitas vezes o diabo fica assim, você não é amada, você não é amada. Eu não digo a ele, eu sou amada. Não, eu ignoro. Ou então, eu E preciso ficar, eu sou amada. Eu sei que eu sou. Ignora. é no A íntimo, gente não está falando com o diabo, não. A gente tem que falar com Deus. Agora, quando você verdade. calar a boca do diabo, aí você pega a palavra de Deus, igual Jesus fez. A gente tem que imitar Jesus. Lá no deserto, Jesus foi atacado pelo diabo, tentado. E Jesus pegou a palavra. E o A diabo... defesa, a defesa, né? É, A espada de dois gumes, né? A espada, a palavra, ela tem esse poder, né? Fala-se que uma palavra, ela pode doer mais do que um tapa, né? Uma palavra, ela realmente é muito mais assertiva do que certo, porque ela tem o poder de penetrar, né? E dividir ali a medula e a junta. Então, a palavra, ela é a espada. Ela é a nossa espada. nada é E tão aí, poderoso como a palavra de Deus. Nada. A palavra de Deus é tremenda. divide mesmo ali alma e medula, porque ela é muito poderosa. E com a palavra, Deus criou o mundo, né? Haja luz. E ali houve o boom, né? O Big Bang, que a ciência fala. Então, no versículo 20. Então Ezequias e o profeta Isaías oraram por causa disso, e o Senhor atendeu ao clamor de sua oração. Então, quando o inimigo vem e diz, quem é Deus para te livrar dessa aflição? Colocar ali em dúvida. Se não tiver aqui um posicionamento forte, igualmente, Mari, vier uma doença, vier um ataque, uma situação, um anúncio de divórcio, o que seja, você tem que orar a Deus, entregar esse para a vontade de Deus. Você tem que lutar. Você tem que sim colocar ali a sua armadura. Porque tudo isso não é obra de carne, é do inimigo atacando. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é o pai da mentira, né? Jesus é o caminho, verdade e vida. E o inimigo é o atalho, a mentira e a morte. Então, qual o caminho que você escolhe? São constantes decisões que a gente faz diária na nossa vida. Nós escolhemos bênção e crer na palavra do Senhor. O inimigo, quando ele vinha colocar coisas, nós não cremos nisso. A gente crê no que diz o Senhor, a promessa do Senhor. E aí a gente ora e clama, e Deus ouviu. Versículo 21. E o Senhor enviou um anjo, desde sua presença, para que destruísse a todos os guerreiros, os reis e os príncipes que estavam no acampamento do rei da Síria. Assim o rei da Síria voltou à sua cidade desonrado. E ao chegar no templo de seus deuses, ali seus próprios filhos o mataram à espada. Olha aqui o que acontece. Isso é palavra, isso é revelação para a nossa vida. Muito forte. O inimigo volta envergonhado. É. E aí os seus próprios discípulos, seus próprios seguidores que vão realmente ali o destruir, porque vê que ele não tem poder. O inimigo não tem poder sobre a nossa vida. Não tem. Ele só tem o poder do qual a gente confere a ele. Se a gente se amedrontar e temer, não confia em Deus, aí sim ele vai ter esse poder, porque você deu. É. O inimigo, ele é o pai da mentira. Então, ele age como se ele não tivesse derrotado para enganar. Para enganar. Aqueles que estão longe do Senhor, eles caem facilmente nas ciladas. Mas aqueles que colocam os olhos em Deus, eles conseguem enxergar a verdade. E Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. Se você não largar a mão de Jesus, você é vitorioso. Porque assim como ele é, nós também somos. Qual é o segredo? Aqui diz assim, Ezequias e Isaías, eles oraram. A oração é poderosa. A oração não é para você derrotar o inimigo apenas. A oração é para você se relacionar, desfrutar da presença de Deus. Teve um tempo na minha vida que eu achava que a oração era uma obrigação, mas na oração é um privilégio. Na oração você desfruta da presença de Deus, do Rei. Gente, conversar com Laís é bom. Imagina conversar com Deus. Desabafar com Laís, pedir ajuda a ela é bom. Imagina com Deus, olha o privilégio. Tem pessoas que acham que a oração é um peso. Porque a oração a gente vai dar para Deus. Não, na oração você vai receber. Aqui nesse capítulo eles oraram e o Senhor deu a vitória para eles. O Senhor envergonhou, destruiu o inimigo. Entendeu? Então, a oração é uma chave poderosa na vida de um homem vitorioso. Agora, qual é o problema? Tem pessoas que só oram quando estão precisando. Ah, meu filho está doente, eu vou orar. Ah, um emprego, eu vou orar. Mas a oração, ela é para ser um hábito diário. Um hábito diário. E não precisa ser nenhum ritual. Ah, tem que ter um ritual. O ideal é que você tenha um lugar secreto, você e Deus. Mas você pode orar no seu carro. Você pode orar
no seu sofá, você pode orar em qualquer lugar. Agora ore, não coloque dificuldade. Porque E a oração... palavra diz que nós devemos orar sem cessar, né, Mari? É constante. É essa palavra que a gente vai declarar de bênção. A gente está orando quando está realmente dirigindo com bons pensamentos. A gente está orando quando está ali almoçando, desfrutando, né, na mesa. Fala-se que na terra a gente tem esses 3 deleites, que são os altares, né? As melhores coisas assim da vida a gente fazer é estar na presença do Senhor em um momento de oração, é estar ali diante da mesa, né, com a família, esse momento de celebração, de estar alimentando, né, o corpo. Então, é o alimento espiritual, porque quando a gente está em oração, a gente está ouvindo a Deus, a gente está fortalecendo o nosso espírito. Então, alimentar o espírito, alimentar ali a carne, sim, na mesa, em comunhão com a família, e sim também no leito matrimonial, né? São os 3 lugares, assim, incríveis de deleite. Então, muitas vezes se fala, então, o importante não é o lugar, muitas vezes, mas sim com quem estamos, né? Então, na mesa estamos ali em família, na hora da oração a gente estar com Deus, e também no leito matrimonial com aquela pessoa que é carne da sua carne. Então, é a questão do relacionamento sagrado, né? Porque, inclusive, no meio cristão há muito isso de ter esse momento como algo de pecado. E não, é um momento de deleite. Deus lhe permitiu aquele momento para ser sagrado. Colocar o sagrado. Isso é importante, a gente ter essa visão, porque sim, é de Deus, a gente vai ver lá em Eclesiástico que Salomão fala muito, né, dessa questão do amor. E o que é o amor, gente? O amor é o próprio Deus. Amor, Deus é amor. E a gente muitas vezes quer confundir amor como um sentimento, né? E Deus, ele dá o amor como um mandamento. É o primeiro, é o princípio único dos mandamentos, é o amor. Porque ele é um mandamento, Deus está mandando, ama a Deus, porque eu já te amei. Ele não está pedindo para a gente sentir antes, a gente tem que obedecer, buscar amar a Deus, ama a si. E quando eu vou me cuidar, é onde chega aí o ponto que a Mari diz, eu desfruto. Porque a pessoa que não sente o amor de Deus, porque ele vem de Deus, o amor, ele já é dado por Deus, ele é um mandamento, e depois eu sinto. Porque se eu quiser sentir para me perdoar o próximo, como que eu vou perdoar o próximo, né, Mari? Eu tenho que cumprir o mandamento, eu tenho que seguir uma ordem para me amar. E aí sim eu vou sentir. Então, quando eu cumpro esse mandamento que Deus diz, eu vou me cuidar, eu vou desfrutar, eu vou descansar. Mas se eu não me amar, eu não vou viver isso que Deus diz. Ama a si para depois amar o próximo. Isso vem a partir de eu cumprir o amor. E ele é o amor. O amor é a forma de uma pessoa, a verdade é uma pessoa, o próprio Deus. Igual o Paulo falava, o amor é o único caminho. E às vezes pessoas que não amam, não têm facilidade de amar, não têm facilidade de perdoar, porque elas não se sentem amadas. Porque é impossível você amar se você não se sentir amado. Então o princípio de tudo é você, eu sou amada, eu sou amada, eu sou amada. Depois que você sente o amor de Cristo, você vai conseguir amar. Amar, perdoar, porque o amor é uma pessoa, ele vai preencher aquilo que está faltando em nós. Então, amor Verdade. É o caminho. E quando a gente entende isso como mandamento, Deus está mandando. Ame a mim, acima de tudo, eu em primeiro lugar. Aí você ama a si, para amar ao próximo. Ame ao próximo como a si mesmo. E muitas das vezes eu já estive nesse papel invertido. Então, quando a gente acessa isso, que hoje realmente você tome posse, que você se cuidar, que você realmente se presentear, ter aquele momento seu, porque tem assim, se sente tão indigna, as pessoas se sentem tão desmerecida que não tira aquele tempo para desfrutar. Porque, gente, quando eu tiro um tempo para mim, eu tô me amando. Quando eu tiro um tempo para mim, eu tenho tempo para estar na presença de Deus. Porque é comum, não, eu não tenho tempo de fazer esse devocional, não, eu não tenho tempo de pegar aqui e ler 3 capítulos por dia da Bíblia, eu não tenho tempo de ler um, eu não consigo, a mente está em outro lugar, eu leio e não consigo concentrar. Porque você está cheio, ó, o mundo coloca muita coisa, muita distração. Então, você só vai conseguir fazer isso se você obedecer o mandamento. Ame a Deus. É um mandamento, não é sentir. Cumpra o mandamento que você vai passar a sentir. Porque Deus, esse amor, ele é perseguidor. Ele vai te encontrar.
ele vai colocar uma circunstância para esse amor te alcançar. Porque eu falo muito aqui, né, Mário? Sempre, a semente de fé sempre foi muito forte no coração, sempre a certeza da presença de Deus na minha vida. Mas o amor, de sentir esse amor, eu não sentia da forma que eu sinto hoje. Eu não sentia. Sempre tive certeza da presença dele na minha vida. Mas de me sentir amada, cuidada, eu senti ela foi num momento de muita dor, no momento de mais dor, quando eu me sentia assim, tipo, Deus não tá. Depois eu observando, eu digo, no mínimo detalhe, Deus estava me amando ali. E naquele momento ele estava me ensinando o amor. E aí eu coloquei em ordem amor, a fé, e é leve eu obedecer. O princípio da ordem ele tem que ser fato. Primeiro é o amor. E para acessar esse amor, tem que obedecer o mandamento. E aí você vai sentir. Porque tem gente, como você fala, eu não me sinto amada. Aqui a gente se trata muito. Oi, amada. Tudo bem? Olha, você é muito amada. E quando a gente diz aí, outro dia eu falando com a moça, eu digo, oi, você te amo, você é muito amada. Porque quando a gente tem, a gente consegue dar para o outro. Imagina que por um tempo eu tinha dificuldade de falar isso, porque eu, tipo, não era autêntico em mim. E se você não se sente capaz de fazer isso, de dizer que o outro é amado, que você é amada, é porque você ainda não acessou de fato. E eu não falava isso com tanta naturalidade. Por quê? Era um bloqueio ainda. E aí ela disse, amada, não precisa ficar com isso, tá falando isso aí porque tá querendo me vender alguma coisa, né? Porque eu trabalho com vendas e tal. E eu disse, não. E aí eu repeti, não, amada, é porque realmente eu me sinto amada, você é muito amada por Deus. Jesus te ama, você sabe disso? Você é amada. E é fato, eu te amo porque ele já me amou e eu tenho isso. Ela, não acredito nisso. Então, tem gente que não sente dessa forma. E aí você tá entendendo? Então, esse é um processo. E nós somos amadas, a gente tem que declarar isso na vida das pessoas sempre, para ela lembrar que ela sim é amada. Todos nós somos amados. O sacrifício foi feito por mim, por você, por cada ser. Então, não tem como você não se sentir amada. A história de... A gente gosta muito de romance, né? Novela, romance. Então, a história de amor mais linda e mais verdadeira do mundo é a história de amor de Deus com o homem. Deus amou o homem... tem um versículo que fala... Deus amou o homem de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o homem quando ele não mereceu. Nós não merecemos até hoje, mas o Senhor escolheu nos amar. Então, assim, por que é fácil eu amar? Porque o Senhor me amou primeiro. Então, assim, é um mandamento. Então, a gente só dá o que tem, né, Mari? É um mandamento, mas Jesus diz, ame como eu vos amei. Então, Jesus, ele mudou tudo. Jesus, existe uma divisão na palavra de Deus, Laís. Antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo... A história não se divide o antes e depois de Cristo. É uma revolução. Antes de Cristo era muita ordem, era muita... Aqueles que não obedeciam era maldição, era punição, era a ira de Deus. Era antes de Cristo. Depois de Cristo, a graça veio, abundou em nós, o amor veio. Ele amou quem não mereceu, ele deu para quem não merece. Então, assim, quando você não ama, se você não ama, olha para o amor de Cristo. É impossível você não ver esse amor, ele é verdade. O seu amor... Agora é preciso o acesso, né, Mari? O preciso acesso. Eu tenho que crer nessa palavra, eu tenho que confiar em Jesus. É como diz, não vem ao Pai senão por mim. Então, para acessar a graça, esse merecimento, tudo, essa prosperidade, essa felicidade, eu tenho que crer, né, e chegar aos pés de Jesus e confessar Ele como meu único, eterno e suficiente Salvador. Então, fácil amar quando você realmente confia no amor de Cristo. Antigamente, eu tinha dificuldade de amar. Quando as pessoas diziam para mim, o amor é uma obrigação, você tem uma obrigação. Eu não conseguia. Você vê que a lei ela não nos aproxima de Deus, a lei. E a palavra... O amor de Cristo, sim. Porque eu amo, porque Cristo me amou primeiro, quando eu não merecia. O Senhor se deu naquela cruz por amor a mim. Ele não olhou os meus pecados, ele olhou só o amor dele. Então, é impossível você ver esse amor e você não amar. É impossível. Por isso que Jesus é o caminho. Quando ele diz, eu sou o caminho, é porque os nossos olhos, eles têm que estar em Cristo. Porque Cristo é verdade, Cristo é o amor. Não é como se diz, não é um sentimento, é uma pessoa que vem habitar em nós e vem preencher. Então, é assim, se pessoas têm dificuldade de acesso ao amor, por isso que o mundo está tão bagunçado.
Porque já... Paulo fala, né, que o amor se esfriaria. Então, por isso que nós manifestamos e sempre diga, traga mais pessoas, porque quando acessa esse amor, gente, é sobrenatural, é realmente uma ordem, é um mandamento que Deus manda. Olha o que diz aqui lá em capítulo 5 em Mateus, o que Jesus diz. Versículo 17, não penseis que eu vim para abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas a cumprir. Então, quando a gente acessa a Jesus, a gente está tomando posse de tudo isso. Por quê? Ele confiou ao homem várias vezes esse cumprimento, o homem não deu conta, mas Jesus fez em perfeição, cumpriu esse mandamento, ele se entregou por amor total. Ele é o próprio amor. Por quê? Porque ele é o amor. Então, quando a gente acessa ele, nós já estamos com essas bênçãos, com a graça, esse favor imerecido do qual Mari fala. Se eu for buscar por mim mesma, dizer eu sou digna do amor de Cristo, eu sou pecadora, eu sou imperfeita, mas porque eu acesso a ele, ele já, como Mara falou aqui, ele já pagou, ele disse está consumado. E a própria palavra de Deus nos diz que a única dívida que nós temos com o próximo é de amor. É de amor. Então, como que eu vou pagar essa dívida? Amando. Amando ao próximo. E quando eu entendo esse mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, quando Deus está no centro da minha vida, no meu coração, ele vai me preencher. Eu vou transbordar esse amor. É a única dívida que nós temos. Não se preocupe com a sua dívida de água, de luz. Coloque Deus no centro. Ele é suficiente, ele é abundante, ele é transbordante para suprir todas as nossas necessidades, para nos dar vitória em todas as nossas áreas. Amar ao próximo é a nossa única dívida. E quando eu obedeço, quando eu entendo esse mandamento de amar a Deus, amar ao próximo como a mim mesmo, é leve eu dar o perdão, porque entender isso, nós também, eu não sei contigo, né, Mari, mas eu cheguei vezes de pedir alguém para orar por mim, por outra pessoa, de perdão. Vamos orar. E, inclusive, esse final de semana, eu falo que testemunho aconteceu algo surreal sobre o perdão. Eu lancei já o perdão, orando por a vida dessa pessoa, já consegui liberar perdão em oração, falando o nome, liberando total perdão por uma grande ofensa. E então, liberando perdão, já permitindo ali, amém, meio que conviver, mas fica uma barreira. Perdoar não é o mesmo dizer voltar a confiar, né? Como eu tinha livre acesso na minha vida, na minha casa. Mas, porque confiança é algo que se conquista e quando se derrama tem que ser conquistado de gota em gota de novo, né? Mas o perdão não, eu dou o perdão porque eu amo o meu próximo. Eu dou o perdão porque eu reconheço que ele, igualmente a mim, também é imperfeito. Eu dou o perdão porque Deus já me perdoa também das minhas falhas. E na própria oração diz, perdoai, né? Me perdoa assim como eu perdoo aqueles que têm ofendido. E aí, domingo passado, eu diante dessa pessoa, ela chegou e olhou para mim e começou a chorar. Me dá um abraço. Então, eu sempre lanço. Todos que já me ofenderam já estão perdoados. Eu digo, antes de me ofender, eu já consigo acessar isso. Eu entendi o amor e eu digo, antes da pessoa me ofender, ela já está perdoada. Eu não aceito que ela venha e descarregue o lixo dela e me ofenda. E chegou e disse, me dá um abraço e começou a se derramar em choro. E eu, no meu coração, já tinha acessado aquele perdão. E aí ela disse, me perdoa, porque o meu maior erro foi acreditar no que os outros falaram a seu respeito. E eu, tipo, fiquei assim, eu digo, não, já tá tranquilo, tá perdoado. Mas e aí o coração, a confiança? Fica aquela barreira, né? Não vai voltar a ter a mesma situação, porque a pessoa já revelou o coração. Se vier uma outra situação, uma outra contenta, porque a gente sabe que o inimigo, ele vai usar pessoas, ele vai usar... O meio dele atacar é calúnia, é difamação, é zombação. E se aquela pessoa tiver um coração propício, né? Vai. Então eu digo, antes de me ofender já está perdoado e fica tudo bem. Então foi através de oração que eu venci essa batalha, não precisei ir atrás, não. Só liberei o perdão e a pessoa sentiu essa energia e veio e reconciliou. Mas esse é o poder do amor, né, Mari? E houve essa dificuldade. Eu sou imperfeita, eu precisei que outra pessoa viesse orar para me fluir essa energia, porque é uma energia que não é fácil da gente soltar. Tem um processo. Então, o amor é a solução para tudo. A gente, por exemplo, o fim da lei é Cristo. Por que Cristo disse isso? Porque se você amar, você vai cumprir toda a lei. Cumpre. Ele cumpriu, ele disse que ele cumpriu por nós. Por isso que está pago. Mas exige, né, Mari? Exige, é como ele diz, esforce-te. Exige. Exige da gente buscar conhecer e meditar. Por que a gente consegue acessar
esse entendimento? Porque nós estamos meditando na palavra. É os exemplos, né? É os exemplos desses reis, de como eles agiram, de como não agiram, que fortalece a nossa fé e diz, ele conseguiu, eu consigo também. Deus é com ele, Deus é comigo. Deus é maior do que todas as coisas. É meditando na palavra que a gente vai tomando posse, é o que a gente vai ouvindo, né? A gente ouve, a gente pensa e a gente sente. A fé vem pelo ouvir. E é engraçado não, é muito forte agora o versículo 24 ao 31, que fala a doença de Ezequias. Ezequias foi um homem segundo o coração de Deus. Ezequias foi um homem. Então, o único homem que pisou na terra perfeito foi Jesus. Por isso que eu sou completamente arriada por ele, é o meu maior exemplo, é Jesus. Então, Ezequias foi um homem que acertou muito, porém, Ezequias era pecador igual eu, igual Laís, entendeu? E aqui fala, por um tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, então ele orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Então, essa palavra ontem, quando eu meditei, fala muito comigo, e foi depois daquele vídeo que eu te passei. Muito bom dia, que nada é por acaso. Então, assim, gente, a vida com Cristo, qual é o sinal de uma pessoa que está crescendo com Cristo? Ela não se exalta. Ela obedece, mas ela não se vangloria. Glória a Deus. Ela ama, mas ela não se vangloria. A glória é de Deus. Eu obedeço, glória a Deus. Eu peco, glória a Deus, porque o Senhor me perdoou, o Senhor vai me levantar. Eu perdoo, glória a Deus, eu perdoo porque Jesus me perdoou primeiro. Eu amo porque Jesus me amou primeiro. Eu faço o bem porque Jesus fez o bem maior por mim. Então, assim, a glória é de Deus. Nós vamos melhorar, cada dia nós vamos melhorar mais. Nós vamos melhorar mais. Um dia Jesus falou comigo assim, Laís, assim, eu digo, eu estou melhorando. Ele falou, o bem que habita em você é meu. É meu, é verdade. Você murmura como você murmurava, não murmurava? Eu. Então, assim, a gente tem que ter olhos de nós e glorificar o Senhor. Porque como o inimigo, ele quer que a gente se ache. Porque eu consegui fazer isso, eu consegui fazer aquilo. Glória a Deus que eu consegui. A glória é do Senhor. Se der certo, a glória é do Senhor. E quando você cair, que você vai cair, igual Ezequias caiu. Ou seja, Laís vai cair, eu vou cair. Quando nós cairmos, a gente não se condene. Glória a Deus, porque a minha justiça é Jesus. A minha justiça o pecado, né, Mari? O pecado, ele não afasta a gente da presença de Deus, porque tem muitas pessoas que não estão na presença de Deus porque se sentem indignos. Mas a gente tem que entender isso. O pecado não nos impede de estar na presença de Deus. Imagina que se ele impedisse, eu e Mari não estaríamos aqui falando da palavra de Deus. Há muitas pessoas que não chegam na presença de Deus e se sentem indignas de falar da palavra, porque se acha, eu sou um pecador indigno. O pecado não impede de estarmos na presença de Deus. Nós aqui somos pecadores, a gente reconhece nossas imperfeições, mas pela graça de estar na presença de Deus, de acessar a Jesus, de saber que Ele já pagou a nossa dívida e que nossa única dívida é de amor, como nós estamos aqui, é por amor a Deus, é por amor a nós mesmos, para o nosso crescimento, né, Marisa? Essa conversa, ela é tão edificante, nós somos as primeiras a ser alcançadas. E aí transborda para outras vidas. Então, nós fazemos isso pelo amor. Então, quando a gente acessa o amor, a gente toma posse da graça, desse favor imerecido. Então, não se afaste da presença de Deus pelo seu pecado. Não importa qual seja. Você chega diante do Senhor e você confessa e você declara e já está perdoado. Para acessar a graça, acessar esse amor, basta crer no Filho do Homem. Basta crer. Porque ele é o único intermediador entre o Pai. É o nosso irmão mais velho, né? Jesus, ele se fez 100% homem para dizer, filho, me segue. E é o chamado, me segue, me segue. E o amor de Deus, gente, o amor de Deus, ele é constrangedor. Quando a gente começa a falar muito do amor de Deus, não tem como não se emocionar, não tem como, sabe, vibrar nessa frequência de tudo, de todo sentimento, de todo o sentimento que você deve buscar é o amor. Mas para chegar a esse sentir, eu tenho que me esforçar para cumprir. Porque Deus manda amar a Deus sobre todas as coisas. Ele manda eu amar a mim mesmo. Porque se eu amo a mim mesmo, eu consigo amar ao próximo. Então esse é um mandamento do qual a gente vai desenvolvendo. E aí eu sinto, ele só se transforma em sentimento. Posterior a cumprir essa ordem.
Tem um versículo que fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, assim, nós somos pecadores, nós vamos continuar pecando até o final da nossa vida. Só que o sangue de Jesus, ele é tão poderoso que ele já apagou todos os pecados. Os que eu cometi, os que eu estou cometendo hoje, os que eu vou cometer até o fim da minha vida. Então, você vê que o seu pecado é feio, agora o sangue de Jesus, ele é poderoso. Então, O sangue é vida, ele deu a vida para limpar essa podridão. Ele deu a vida, né? Sangue é vida. Ele deu a vida para nos cobrir, para nos revertir. Então, é o amor. O sentimento do amor é a alta frequência, né? Então, quando a gente consegue acessar esse amor, ele vai lançar fora tudo. O pecado, a vergonha, tudo. O amor é a frequência mais alta. Imagina que eu já estive numa frequência de vergonha, né? Depois da vergonha, só veio a vontade de morrer, né, Mari? Imagina que muitas pessoas hoje têm vergonha de expor, de confessar seu pecado, têm vergonha do que fez no passado. Mas chegar a Jesus, isso é lavado. Isso é lavado e você acessa o amor. Então, por isso que Paulo fala, né, que o amor se esfriaria entre os irmãos. Então, não deixa isso se esfriar em você. Não fica aí com a frequência de medo, de angústia, de vergonha pelo seu pecado. Chega ao Senhor, porque Ele já pagou essa tua dívida. Porque Ele é suficiente para te perdoar e te dar uma nova história. Hoje a gente começa uma nova história. A cada manhã é uma nova oportunidade. Tudo se faz novo. Então, ó, o 26. Porém, Ezequias se humilhou por ter se exaltado. E o seu coração, ele e os moradores de Jerusalém. Então, a palavra, isso aqui é para nos ensinar. Quando a gente cair, qual é o caminho? Se humilha de novo, você vai cair. Se você se engana que você não vai pecar, sinto muito que você está se enganando. Os nossos pecados serão diferentes, mas tudo é pecado. Existem uns pecados mais feios, outros menos, mas tudo é pecado. Agora, o sangue de Jesus cobriu. Agora, quando você cair, você se humilhe. E aqui ele mostrou, um dos principais pecados na nossa vida é justamente esse de Ezequias aqui, é se achar, se exaltar. Então, quando você olha para Cristo, se você orou para alguém e ele foi curado, glória a Deus. Se você orou e não foi curado, glória a Deus também. Glorifique a Deus em tudo. É o poder da oração. Quando a gente ora e entrega a Deus, é o poder de Deus que vai agir. Não é simplesmente nós, é o poder de estar em unidade, né? Porque assim, a questão da solidão é uma das piores coisas que você tem na vida. E quando a gente entra em oração, nós estamos acompanhadas. É a presença de Deus. Sozinho é opção você ir. E sozinho a gente não vence nada. Nada. Então, quando você está ali em oração no seu íntimo, é você e Deus. É Ele com você, as suas batalhas à frente. Então, isso é reconhecer, né, Mari? É se humilhar. Eu sou tão incapaz, eu sou tão vulnerável, mas quando eu estou em oração, quando eu consagro ali em Deus, Ele está na minha presença. Ele direciona pessoas para ir junto com você e cumprir. Ele direciona situações, o Espírito Santo vai te dar a revelação. O Espírito Santo de Deus vai agir naquela outra vida do qual você está orando. Porque não pensa você que quando você se ajoelha e ora pelo seu filho que está lá na rua, ora por seu pai, ora pelo seu esposo que está lá numa bebedeira, não pense você que ali o Espírito Santo não está agindo. Você está lá no seu quarto orando, enquanto você ora na presença de Deus, Deus envia seus anjos lá ou para cuidar ou para dar livramento. É você e Deus, porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente, o poder sobre todas as coisas. Eu estou aqui orando, quando eu coloco e lanço meu filho, a onipresença de Deus está comigo e está ao mesmo tempo lá resguardando a vida do seu filho. Resguardando. Então, sozinho é opção, mas com Deus a gente pode todas as coisas. Então, é com Deus. Né? Deus envia um servo dele, ele usa quem ele quer, o que ele quer para proteger aquela pessoa do qual você confiou ali em oração. Eu sempre falo aqui que o melhor presente que eu gosto é ouvir, sabe? É quando uma pessoa ora e fala o meu nome para Deus. Para mim não tem presente melhor. Eu digo, que bom, a minha irmã está falando de mim para o Pai, ela está orando. É o melhor presente. Porque quando eu lanço o nome dessa pessoa em oração, Deus envia seus anjos, Deus envia esse exército poderoso para lhe cuidar, porque Ele é onipresente. Ele está com você e está ao mesmo tempo já providenciando de quem você colocou ali em oração. Isso é importante. Então, não existe a solidão quando a gente está na presença de Deus. A solitude, o momento de meditação, onde eu estou ali só eu e Ele, o momento aqui do qual a gente está em igreja, aqui comunicando, né, nesse momento, partilhando o pão,
entre muitas irmãs. Mas o nosso maior segredo é na intimidade com ele, eu e ele. É, muito poderoso. A intimidade com o Senhor, ela vai determinar os seus resultados, sua vida, tudo. A sua confiança no Senhor, né? Porque assim, o Senhor sonda os nossos corações, igual o versículo final aqui. Deus desamparou para prová-lo e para saber tudo o que havia no coração dele. Então, não adianta você se relacionar com Deus se a motivação do seu coração não for verdadeira. Porque se tem uma coisa que Deus quer, é o nosso coração. Não adianta eu obedecer, eu vou obedecer porque senão eu vou para o inferno. Não. Você vai obedecer porque Jesus obedeceu primeiro. Então, a sua natureza é obediência. Você vai obedecer por isso. Porque mesmo era antes de Jesus. As maldições foram antes de Jesus. Não existe maldição. Mas para quem está em Cristo. Então, Deus quer o nosso... Mais uma vez, a gente reforça aqui a ordem, né, Mari? Amor, fé e obediência. Se colocar a obediência primeiro, é porque está no chicote. Está obedecendo por obrigação. Então, primeiro ama, e aí você... Quando eu amo, automaticamente já vem a confiança, né? Aquela crer, vai se fortalecer aquela confiança, aquela vontade de estar mais próximo, de estar realmente cedendo mais na intimidade, né? Então, amor, confiança, vem a fé e obediência. Então, essa obediência é muito leve, é natural, é algo espontâneo, é de coração, é prazeroso. É algo que Mas se a obediência vier antes... É algo que faz parte da natureza. Jesus foi obediente até o fim e morte de cruz. Então, por amor. Por amor. Então, não adianta a gente inverter, como você falou. Ame, se sinta amado e obedeça com leveza. Obedeça porque faz parte da sua natureza. Não é uma obrigação, não é um peso. Não vai ter maldição para quem não está em Cristo. Porque a gente tem que entender também. É como se nós estivéssemos falando para quem está em Cristo. Para quem está em Cristo, não tem maldição. Agora, para quem está no mundo, tem maldição. Porque Cristo, ele pôs fim à maldição, a toda maldição. Ele levou tudo na cruz. Agora é para quem está em Cristo, né? E esse poder da palavra, né, Mari? Porque a gente sabe da afronta do inimigo. Então, a gente tem que estar na presença do Senhor e orando e constantemente dizer o que a gente quer, qual o livramento, qual é a situação, qual é a afronta. Porque ele pergunta, o que queres que eu te faça? E ele quer ouvir, ele sonda o coração, ele sabe. Mas ele quer ouvir da sua boca. Por isso esse momento da palavra, do poder da oração. Senhor, estou com essa, eu te apresento essa causa, eu entrego causa X, me abençoa em tudo. Porque não é a questão do evangelho da prosperidade, né, Mari? Mas sim que o evangelho eterno, do qual é Deus, nesse evangelho há prosperidade. Há crescimento pessoal, há crescimento profissional, há crescimento familiar, há crescimento nos negócios, em tudo. Mas para isso você tem que declarar no momento de presença com ele. O que queres que eu te faça, filha? Então, por isso é importante a meditação. Igual você a oração. Falou, ainda tem aqui sobre Ezequias, que diz: Ezequias prosperou em toda a sua obra. Completa isso que você falou. Se você está em Cristo de verdade, com o coração realmente quebrantado, em amor, você vai prosperar em todas as áreas. Você vai ter saúde, você vai ter uma família abençoada, você vai ter dinheiro, porque é assim o caminho. Agora você tem que entregar o seu coração antes de qualquer coisa. Jesus quer o nosso coração. Jesus não quer a nossa inteligência, Jesus quer o coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, a capacitação vem dele, né? Nós somos o que somos por ele, porque ele habita em nós. Ele que nos fortalece, ele que nos estabelece, né? A gente viu lá a questão do templo e há as duas colunas, uma da qual ele diz, eu estabeleço e eu que dou a força. Então, que a gente reconheça realmente de onde vem a nossa provisão, de onde vem a capacidade. É do nosso interior que flui rios de água viva, quando ele está no centro, né? Quando o altar ali está consagrado a ele. Então a gente segue aqui que Ezequias, né, foi próspero em tudo, fala que seus bons caminhos, eis que estão registrados, né, nas profecias também de Isaías, que a gente vai meditar. E Ezequias dormiu com seus pais, os sepultaram na cidade de Davi, e ao morrer renderam-se grandes honras, né, a ele pelos feitos, pelos exemplos. Então o seu filho Manassés assumiu o reinado. E segue aqui no capítulo 33 e diz no versículo 2... Manassés, ele fez o que era mal perante o Senhor, conforme as práticas das nações, as quais o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Olha aqui, ele optou não seguir o exemplo do pai. Então, mais uma vez, a gente vê que o influenciador, ele não tem total controle sobre o influenciado.
é sempre o livre-arbítrio, né, que Deus nos concede. O poder de escolha está nas nossas mãos, o que é profano ou sagrado, bênção ou perdição. Então, está sempre na nossa mão, o caminho da verdade ou de mentira. Então, que as nossas escolhas sejam sempre sábias, né? Seguir os bons exemplos, ter boas influências, porque o ambiente que a gente está, ele nos influencia. O pensamento, a fé, né? Tudo isso o inimigo usa para gerar de interferência. Então, se eu estiver em lugares, se eu estiver sendo influenciado, de certa forma isso vai me atingir. E também a gente sabe que sempre tem o poder de decisão único nosso. Porque aqui o pai sendo bom, Ezequias sendo bom exemplo, o filho optou por seguir o mau caminho. E ainda diz no 10, né? E ele errou, ele seguiu o mau caminho, mas mesmo assim o Senhor falou com ele, com Manassés, o 10. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Então, às vezes Deus está longe, não, Deus está falando, Deus está falando. Agora as pessoas não estão dando ouvido para Deus. E elas ainda colocam a culpa em Deus, porque é da nossa especialidade, é culpar o outro e culpar a Deus, imagina. Mas Deus está perto de você, Deus está falando, Deus está te chamando. Você que não está ouvindo. Aí, o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército da Síria, que prenderam com grande, amarraram-no com correntes e levaram para a Babilônia. Mas antes disso, o Senhor falou, o Senhor puxou para perto, mas não deram ouvidos, né? E na tipologia, o que é a Babilônia? É o mundo. Hoje a gente está no mundo que ele está te influenciando. A vaidades demasiadas, as compras demasiadas, você olha todo tempo é uma propaganda. Então você tem que ter esse domínio, tem que ter o autogoverno da sua vida. Eu preciso disso, eu necessito, ou eu vou aqui só por influência? Eu vou comprar isso porque minha amiga tem ou porque ela está influenciando. Isso é um poder de influência, mas a decisão é única sua, exclusivamente sua. Ah, eu vou fazer isso, essa dancinha X, tal, porque o mundo está fazendo. Cuidado com as influências, muito cuidado. Mas a sua decisão, ela pode impedir de você ficar livre, porque Deus nos dá a liberdade. Ou ir acorrentado aqui, como Manassés foi à Babilônia. Muitas das pessoas da qual a gente olha para essa libertação dessas correntes. Essas correntes, elas são invisíveis. Alienações são invisíveis. Então, o inimigo usa desses meios, dessas estratégias para te acorrentar. Vícios, né? Quantas pessoas estão acorrentadas no vício de fumo, de bebida, ou de prostituição, ou o que seja. Então, a gente, como posicionadas, a gente tem que orar pela vida daquela pessoa. Qual é o que queres que eu te faça? Ora a Deus e pede, lança o nome dessa pessoa. Senhor, eu já apresento essa pessoa. Rompe agora essas correntes, essas cadeias de vício, porque o Senhor, imediatamente, ele já está provisando, o seu exército já está indo lá. E ele vai começar a agir. É do dia para a noite? Tem um processo. Continua orando sem cessar até você ver aquela causa realizada. E com muita fé. E faça isso por amor a seu esposo, por amor a quem seja, a filha da vizinha. Faça isso por amor, porque é a única dívida que nós temos com o próximo. É o amor. E aqui, ó, Manassés reconheceu. Ele voltou a si. Então, muitas vezes eu preciso orar por mim mesma, como a gente tem que orar por nossa própria vida. Senhor, quando a gente reconhece a nossa fragilidade, porque todos nós temos o nosso ponto fraco. Quando a gente se autoconhece, eu sei qual é o meu calcanhar de Aquiles. Eu sei onde está a minha fraqueza. Então, eu oro e consagro a Deus, Senhor, me livra desse mal, me livra dessa tentação. Isso é ter humildade de reconhecer a minha imperfeição. Porque nós somos carne, nós temos. E aí que Manassés voltou a si e reconheceu, diante de estar lá, ó, quando ele estava lá preso na Babilônia, no mundo. E quantos vícios a gente tem libertado? Aqui nós temos quebrado muitas correntes, né, Mário? Muitas correntes, nós temos nos libertado. Eu, por exemplo, me libertei do vício de compras compulsivas. Estou vivendo assim, uma prática minimalista, uma coisa. Mas foi uma libertação dessa Babilônia. De compras demasiada. Bebida. Eu não bebia assim demasiada, mas eu tinha ali um hábito. Larguei cervejinha, depois vim largando. Agora até vinho. Aqui em casa agora eu só tomo suco integral. Foi um processo, foi devagarzinho, mas eu orava, entregava essa causa. E, Senhor, eu quero me libertar dessa cadeia, porque não faz bem, sabe? E Deus vai libertando. E aqui ele caiu em si e orou. Então que hoje cada um aqui reconheça qual é aqui o seu ponto fraco. Qual é? E aí ele diz, ó, a sua oração, versículo 19, a sua oração, quando sua voz foi ouvida, todos os seus pecados e suas iniquidades, os lugares nos quais construiu altares e designou sacerdotes, e os templos para ídolos que edificou, eis que estão registrados nas crônicas do profeta.
Então, Deus o ouviu e libertou, né? Então, ele foi libertado, e aqui fala desses altares que ele erguiu, né? Os lugares no quais construiu altares e designou sacerdotes e templos para ídolos. Então, qual é o seu ídolo hoje? Roupas, compras, bebida, seja o que for. Isso é idolatria. Você está colocando, né, isso como importante na sua vida e não é. Então, quando a gente reconhece, Deus nos perdoa. E aí o versículo final diz: E Manassés dormiu com seus pais e o sepultaram na casa do jardim do tesouro. E o seu filho Amon reinou como seu sucessor. Então, Deus o perdoou. Então, não importa o tamanho do nosso pecado. O nosso pecado, ele não nos afasta da presença de Deus. Porque nós estamos em constante construção, estamos em constante rompimento dessas cadeias, né? Nós estamos nos libertando constantemente, mas somente na presença de Deus. Ele ama o pecador, ele não ama o pecado, como Mari falou. Os pecados vão se tornando diferentes e a gente vai se libertando no processo. No processo. Dessa forma. Então é uma constante transformação. A gente só será glorificado e perfeito quando Jesus voltar. Até lá nós estamos sendo transformados de glória em glória. E glória em glória. Senhor Jesus. Porque a glória é dele, não nossa. Viu? Não, nunca nossa. Sempre do Senhor. Então, é esse reconhecimento, ter essa humildade, né? Eu sou imperfeita, mas isso não me impede de estar na presença do Senhor. Então, que o seu pecado não seja impedimento de estar na presença dele, porque ele é especialista em restaurar. E ele quer você próximo dele para que haja essa transformação, né? Para que ele... E quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente está perto dele, mais nos assemelhamos a ele, não é verdade, Mari? Toda a glória para ele. Amém. Porque ele é o bom exemplo, é a ser seguido. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Então, a gente segue no capítulo 34 para encerrar aqui o nosso estudo de hoje, essa porção de hoje, que ela é muito forte, muito intensa mesmo. Então, o reinado de Josias, primeiro veio Amon, né, que foi o filho de Manassés. Ele fez o que era mal perante ao Senhor, tal como fizera seu pai, né, pois ofereceu sacrifícios às imagens e ídolos. Então, fala que os seus servos os traíram e o mataram, né? Então, foi um reinado ali mais curto, porque realmente a gente aprende. Aqui teve os dois exemplos. Ele fez o que era mal e orou a Deus, se arrependeu e mesmo diante do seu pecado se manteve na presença de Deus. Já o Amon não teve essa humildade, ele se manteve orgulhoso, né? Porque quando a gente se reconhece o nosso erro e ora a Deus, isso é humildade. É reconhecer a minha limitação, a minha imperfeição, a dependência que eu tenho de Deus, não por mim mesmo. Já o Amon, ele agiu por si próprio, né, Mari? Então, sobre ele quis aquela justiça própria. O pecado não é o problema é você não se arrepender do pecado. Um homem que não se arrepende do pecado, o pecado traz consequência, que é a morte. Esse Amon morreu. Agora, o pai Manassés pecou, se arrependeu, perdão. Então, o pecado não é o problema é seu coração duro, que não se arrepende. Porque o sangue de Jesus, ele resolveu o problema do pecado. Agora, nós precisamos ter um coração quebrantado e humilhado na presença do Senhor para se arrepender. Então, aqui a gente tem realmente esses dois exemplos. E aqui o que aconteceu? O povo matou, né, Amon, por conta dessa justiça própria. Aqui ele fez a justiça própria, né? Não reconheceu a dependência que tem do Senhor. E então o seu filho, né, depois o povo da terra fez reinar depois dele a seu filho Josias. E Josias tinha 8 anos quando se estabeleceu no reino. E reinou por 31 anos. Ele fez o que era agradável perante o Senhor e andou nos caminhos de seu pai Davi. E não se apartou deles nem para a direita nem para a esquerda. Olha que exemplo. Sempre no caminho. Não pegou nenhum atalhozinho. Então, são exemplos que fortalecem nossa fé. São exemplos que a gente diz, eu tenho que realmente me assemelhar nesse exemplo. Então, quando eu erro, reconheço e volto ao caminho. Foi o caso aqui de Manassés, o exemplo de Manassés. Já Amon, não. É justiça própria mesmo ali. E Josias fez o que era agradável e seguiu os caminhos do Davi, né, do seu ascendente Davi, sendo segundo o coração de Deus. Ele nunca desviou nem para a direita nem para a esquerda. O que é esse nunca desviar nem para a direita nem para a esquerda? Quer dizer que ele nunca pecou, Mari? Não. Ele pecou. Todos pecaram. Agora, ele olhava para frente. Ele não olhava para trás. Ele olhava para frente. O segredo é olhar para frente. Dava uma rezinha, mesmo no caminho. Quer dizer, quando eu erro,
Eu dou um arrependimento, eu volto atrás, mas continua no caminho, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não pega nenhum atalho. Amém. Dá ré, mas retoma de onde foi. Arrepende e continua no caminho. Porque isso é ser segundo o coração de Deus. Reconhecer a nossa vulnerabilidade. Então ele fez o que era agradável a Deus, né? E os homens procederam ali com fidelidade e respeito às obras do santuário, porque essa é a importância, né? Ele tem o seu domínio no palácio e os sacerdotes no templo. Então é uma junção. E o povo respeitava tudo isso. Fizeram as obras, fala-se que quando vinham as ofertas, eles davam ali aos tesoureiros e não prestavam nem conta, porque tudo era honesto, né? Havia essa honestidade, essa reverência. E então, quando eles estavam fazendo as obras ali, diversos tipos diante do templo, foram encontrado o livro da lei, né? O livro desses mandamentos, as instruções, porque nele há uma vida abundante. E aí, quando eles encontraram, então muitos de nós, quantas vezes nós estamos perdidos porque não estamos meditando na palavra, porque não meditamos. Então, aqui se perde. Então, quando isso se perde de nós, e aqui fala que ele encontrou. E olha aqui. Enquanto tiravam o dinheiro de ingressar em casa do Senhor, o sacerdote Euquias encontrou o livro da lei do Senhor, o qual havia se dado por intermédio de Moisés. Então, o próprio Jesus diz, eu não vim para abolir, mas para cumprir. Então, se nós somos seguidoras de Jesus, se nós queremos estar sempre semelhantes a Deus, seguindo a Jesus, o próprio Deus em forma de homem, ele cumpriu o quê? A lei do profeta Moisés. Então, devemos meditar nela, devemos conhecer, sim, porque isso é estar na presença de Deus. É fazendo, né? Jesus no seu ministério, aqui na palavra a gente fala que dos 12 aos 33 anos, não se tem muitos relatos. Onde Jesus estava? Estudando com rabinos, meditando na palavra, se capacitando. E quando ele veio, em 3 anos, ele cumpriu o seu ministério. Porque a palavra diz que Deus, né, o Jesus, Deus em forma de homem, ele veio e ele teve que crescer em estatura, conhecimento e sabedoria. Então, o princípio foi cumprido. Ele ficou de 12 a 33 anos, praticamente não se tem muitos relatos de como foi esse ministério. Eu creio certamente que ele estava se capacitando, meditando na palavra, estudando. E ele diz, eu não vim para abolir a lei ou os profetas, mas para cumprir. E como que ele precisa? Com o que a gente faz quando a gente quer cumprir? Quando a gente quer fortalecer o nosso pilar de saúde? Eu vou buscar uma pessoa que tem autoridade. O que eu vou fazer quando eu quero estabelecer minhas finanças? Eu vou estudar sobre finanças. Quando eu quero cumprir, meditar no espiritual, crescer em sabedoria, o Espírito Santo de Deus, eu tenho que meditar nessa lei. Então eu creio fortemente que nesse período de 12, o Senhor Jesus estava meditando, capacitando, lendo as profecias, tudo, se capacitando. A palavra diz, e eu creio, ele teve que crescer como nós, ele nasceu pequeno, e ele teve que crescer em estatura, conhecimento e sabedoria. Claro que ele, sendo Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, mas ele veio para se fazer homem, ele deu o domínio da terra, foi para homens, e ele veio aqui 100% homem, então ele conhece todas as nossas limitações. Ele esvaziou da sua glória, ele esvaziou-se de toda a sua glória para ser homem. E nós temos limitação. Ele conheceu a dor, os desafios de entendimento. Ele esvaziou o total da sua glória de onipotência para ser 100% humano e crescer em sabedoria, em conhecimento. Então, a gente precisa meditar para crescer o nosso espiritual, para crescer o nosso pilar financeiro, para crescer o nosso pilar saúde, qual seja, relacionamentos, qual seja, a gente tem que meditar. E a Bíblia dá entendimento para todas essas áreas, né, Mari? E o bom é isso, porque meditando na palavra de Deus, a gente tem conhecimento para todas essas áreas. Jesus é o nosso maior exemplo. Nosso maior exemplo. Tu falou uma coisa, eu quero só complementar aqui, que eu vou já sair, meu marido já está me esperando. Sim, já vamos. Acho que nos 4 evangelhos a gente conhece Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. A Bíblia é a nossa maior regra de fé. Aí teve uma hora que Jesus levou Pedro, acho que foi Pedro, os três discípulos mais amados. Pedro, Tiago e João. Foi. E lá ele foi transfigurado. Acho que tu conhece esse. E Sim. teve um momento que eles viram Moisés, Elias e Jesus. Aí Pedro, como nós, muito parecido com nós, Pedro igualou os 3.
Senhor, tu quer que eu construa um altar para adorar vocês três? E nessa hora, ele ouviu do céu, meu filho amado, a quem tenho aprovado. Então, Jesus, ele é superior. Jesus, Sim. ele está acima dos homens, acima da lei, porque Jesus é a prática do amor. Né? Então, é o nosso maior exemplo, é a nossa regra de fé. Jesus, ele cumpriu, Jesus, ele obedeceu e nos deu a vitória. Para que nele nós possamos desfrutar dessa vida. Sem Jesus, a gente não iria para o céu. Infelizmente, nós seríamos A vida condenados. eterna não seria, né, consumada. Foi para isso que ele veio, para nos dar uma vida, né? Ele disse para que tenham vida e vida em abundância, né? Uma vida eterna. O que é uma vida abundante? Todos nós temos uma vida, mas quando a gente chega aos pés do Senhor e acessa esse amor, ela é abundante, né, Mari? É em todas as áreas, porque a palavra de Deus, meditar, tem ensino para tudo. Para a Então, saúde, para a vida, tudo, tudo. É sobrenatural mesmo, essa vida abundante. Então, o Manual da Vida, ele tem instruções para realmente, para a vida, para a gente cumprir, seguir. E Jesus é o amor, né? Em forma humana, é uma pessoa, é a verdade, é o caminho, é a vida. Jesus Você faz uma oração? Vou fazer uma oração. Jesus é o nosso maior exemplo. Então, a gente quer acertar, né, Laís? A gente quer melhorar, a gente quer que o Senhor olhe para a gente, que Ele veja coisas boas. Então, a gente deu o segredo, que é o amor. A nossa maior dívida é amar. Se você quer obedecer mais, olha para Jesus. Não é para você, não é para o seu comportamento, não é pelo que você faz. Agora, olha para Ele, porque Ele vai nos transformar de glória em glória. Em nome de Jesus. Bora. Verdade. Amém. Senhor, Pai querido e Pai amado, obrigada por esse momento, obrigada pela Tua presença, por esse pão, que nós possamos cada vez mais se alimentar da Tua palavra, se alimentar, desfrutar da Tua presença. É um privilégio a oração, é um privilégio estudar, meditar a Tua palavra. Que nós possamos crescer, obedecer mais, mas que no final de tudo nós possamos Te glorificar, Senhor, Te exaltar em tudo. Obrigada pela vida da Laís, Senhor, pela vida de cada um que entrou aqui. Abençoa o nosso dia, essa semana que se inicia, que seja uma semana vitoriosa, que nós tenhamos vida em abundância, que nós possamos resistir às ciladas de Satanás sobre a nossa vida e que, acima de tudo, nós possamos glorificar o nome de Deus em tudo que a gente fizer. Obrigada pelo Espírito Santo, Senhor, que nos capacita, que nos ajuda e que nos dá a vitória. Louvado seja o Teu nome para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amiga, Gratidão. beijo. Excelente dia. Obrigada. Até a próxima segunda. Gratidão, Senhor.